Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina, de número 20. Está aqui do meu lado a irmã Bianca, que vai estar orientando e nos ajudando na lição de hoje. E o título da lição é o dom de profecia. O verso áureo nos diz: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Então, já o verso áureo já nos dá uma orientação, né? Logo de início, então, para não desprezar as profecias, mostrando, então, a importância das profecias para a igreja, para o seu povo. Sim. E a primeira pergunta diz assim: de que modo, geralmente, Deus nos dá a conhecer sua vontade? Eu vou estar lendo primeiramente Oséias 12, verso 10. Diz assim: falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. O próximo verso está em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui nós vemos de que modo, então, geralmente dá a nos conhecer a sua vontade. Então, é através dos profetas, né? Através de visões, através de sonhos, eles nos fazem conhecer a sua vontade usando, então, os profetas. E na pergunta de número 12 nos diz: por que é importante também o dom de profecia na Igreja de Deus? E no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 16, nos diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita validade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui fica claro para a gente que é importante, né, para o aperfeiçoamento da igreja, né, de Deus, e para a edificação do corpo de Cristo, né? Isso, do corpo da igreja, né? Então, a terceira pergunta diz assim: quais resultados se seguem quando não há profecia? Como Paulo, o apóstolo, adverte a igreja quanto a este dom maravilhoso? Vamos ler primeiramente em Provérbios 29:18, que diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, aqui fala que quando não tem profecia, o que acontece? O povo perece, o povo, em outras traduções, diz o povo se corrompe, né? E agora vamos ler, então, em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 20, como que o apóstolo Paulo, então, advertiu a igreja quanto a esse dom maravilhoso, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 ao 20, diz assim: não extinguis o espírito, não desprezais as profecias. Então, repetindo, até um dos textos que nós lemos no verso áureo, né?
advertindo então a igreja desse dom maravilhoso para que nós não desprezemos então as profecias, não extinguimos então o espírito de profecia de dentro da igreja. E a pergunta número 4 nos diz: com que Pedro comparou a palavra profética? Como é produzida cada profecia verdadeira? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, 19 ao 21, nos diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, muito bonita essa parte aqui que nos fala, né? Como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, né? Ele comparou a palavra profética, né? E ela é movida pelo Espírito Santo, né? Ela é produzida, né, dessa forma, né? Não é de vontade humana, mas sim de Deus, né? Vindo através de Deus. Então, a quinta pergunta diz assim: onde os servos de Deus sempre buscaram recursos para ganhar os judeus para a fé cristã? Vamos ler primeiramente em Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. E o próximo verso está em Isaías 50, verso 6. Diz assim: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. E o próximo verso está em Isaías 53, verso de 1 a 12, um verso bem conhecido e muito bonito, falando então do sofrimento que Jesus padeceu por nós, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura sobre os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Em continuação, a leitura bíblica em Atos 24:14 nos diz: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. E a nota nos diz também: ao pregar aos Tessalonicenses, Paulo recorreu às profecias do Antigo Testamento concernentes ao Messias. Cristo, em seu ministério, tornara claro aos seus discípulos estas profecias, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Pedro, ao pregar a Cristo, tinha apresentado provas do Antigo Testamento. Estevão procedeu de modo idêntico. Também Paulo, em seu ministério, recorreu às passagens que prediziam o nascimento, sofrimentos, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Pelo inspirado testemunho de Moisés e dos profetas, provou cabalmente que Jesus de Nazaré era o Messias e demonstrou que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e profetas. Né? Aqui, né, ficou muito claro, né, como que eles buscavam, né, esses recursos, né, para ganhar os judeus. Era usando as próprias profecias, né, dos profetas antes mesmo de Cristo vir, né, ter o seu primeiro advento aqui na Terra. Como fala das profecias do Antigo Testamento, né, que era concernentes então ao Messias, ao nascimento do Messias. Aqui então cita várias partes, fala de Paulo, Pedro também, né, que tinha apresentado provas do Antigo Testamento, Estevão também procedeu de modo idêntico, o próprio Cristo também. O próprio, né, Cristo usou, também. O Antigo Testamento para demonstrar para eles, né, aquilo que haveria de vir, né, de acontecer. Então, assim, fala que através, então, dessas passagens, né, que prediziam nascimento, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, pela inspiração desses testemunhos, desde Moisés, os profetas, então conseguiu provar cabalmente que Jesus de Nazaré era o Messias. Sim. E vamos para a pergunta de número 6, que nos diz: quais profecias demandam nossa especial atenção? Onde podemos notar a complementação do livro de Daniel? Então, no livro de Daniel, capítulo 12, verso 9, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Em Apocalipse 1, verso 3, nos diz também: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E no capítulo 22, verso 10, disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, aqui está falando de várias profecias, né, que demandam nossa especial atenção, e uma delas é a de Daniel, né? De Daniel referendo ao tempo do fim, né? Referindo então ao tempo que terminava o período profético dos 1260 anos, que se encerrou em 1798, e daí em diante então veio a mensagem do primeiro anjo,
falando sobre o tempo do fim, o tempo do juízo, né? E aí, então, essas profecias, né, nós encontramos um complemento do livro de Daniel, então, no livro de Apocalipse. Sim. E na sétima pergunta, de que modo o Senhor se revela a seus servos, os profetas? Como é originada a profecia e quem são os agentes para a revelação? Então, em Números 12, 6, diz assim: E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, nós vemos aqui que fala que ele podia falar claramente com eles, né? E também ele falava através de sonhos, né? Ou visões também. Ou visões. E aí o próximo texto nós vamos estar lendo em Apocalipse 1, 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Aí o próximo texto está em 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21 diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos de que forma, né, que ele se comunicava, então, com os seus servos, né, os profetas, que eram em visão, sonhos, e como que era originada, então, a profecia, e quem são os agentes para a revelação. Então, nós vemos aqui no livro de Apocalipse que a revelação vem de Deus, né, do Espírito Santo, mas Deus ele usa então agentes, né? Fala que é uma revelação de Deus e o seu anjo então veio e trouxe essa revelação a João, né? Então os anjos e os próprios profetas são os agentes de Deus, né? E na pergunta número 8, diz assim: Como são conservadas as palavras divinas reveladas aos profetas? Em Daniel, capítulo 7, verso 1, nos diz: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Em Apocalipse 1, verso 10 ao 11, nos diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui são conservadas através de livros, né, escritos, né? Aqui a gente viu tanto em Daniel como em Apocalipse, foi orientado para eles deixar escrito, né, em livros, né, para que ficassem para a geração futura, né? Tudo registrado certinho como seria. Então, na nota diz assim, que está em Atos dos Apóstolos 585. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Daniel 12:4. Foi Cristo quem ordenou ao apóstolo relatar o que deveria ser revelado. O que vês, escreve-o num livro, ordenou ele. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia.
Então, é o que a irmã Monalisa já tinha comentado, né? A ordem, então, como Deus conserva, né, as palavras divinas. Então, foi dada essa ordem ao seu servo, né? Falando, escreve o que vês no livro, e ordenou que eles enviassem, então, as 7 igrejas, esses ensinamentos, a visão que ele teve, né? E isso, então, se perpetuou até os nossos dias, esses ensinamentos, né? E a pergunta de número 9 diz: por meio de quem Deus libertou e conservou seu povo, onde os próprios profetas buscavam confirmação? Em Oséias, capítulo 12, 3, diz assim: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Em Zacarias 7:7 diz: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Em 1 Coríntios 14, verso 29, diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, por meio de quem Deus libertou e conservou o seu povo? Por meio dos próprios profetas, né? Nos escritos de outros profetas. E aonde os próprios profetas buscavam a confirmação? Dentro das outras próprias profecias, das outras profecias, nos escritos dos próprios profetas, né? A 10ª pergunta diz assim: quais são os resultados prometidos àqueles que creem nos profetas de Deus? Então vamos ver qual que é esse resultado em 2 Crônicas, verso 20, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a promessa aqui era de que quem cresce nos profetas prosperaria, né? Quem crê no Senhor estaria seguro, e quem cresce nos profetas prosperaria. E a nota nos diz: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo que estamos vivendo. Com elas devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento. Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o Revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que benção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Foi dito com respeito às visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias e da revelação que Cristo deu a seu servo João para a guia do povo de Deus através dos séculos. A promessa é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, diferentemente daquilo que Satanás quer que a gente acredite, né? Que a profecia não tem como a gente compreender, né? Às vezes ele quer levar para um lado obscuro, né? Mas não, que fala que a promessa é clara, que vai ser uma bênção para aquele que vai buscar o quê? Estudar a profecia, né? Que vai entender, vai compreender, né? E fala que é bem-aventurado aquele que lê ou ouve as palavras da profecia, ou seja, é uma pessoa feliz, aquele que ouve
lê e compreende, então, as profecias, né? E a pergunta de número 11 nos diz assim: qual será o fim dos astrólogos e prognosticadores que insistem em suas más obras? Tem alguma diferença os que hoje predizem pelos signos do zodíaco, horóscopo, daqueles que dissecavam os astros no passado? Então, aqui o texto bíblico está em Isaías, capítulo 47, verso 12, que nos diz: Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora os agoeiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Então, não vai ser bom o fim, né? O fogo vai nos queimar, né? E o mesmo espírito que age hoje nessa parte do horóscopo é o mesmo do passado, né? Não mudou nada, né? Mudou um nome só, mas o procedimento é o mesmo. Uma forma mais disfarçada, né? Sim, e desagrada muito a Deus, né? Esse procedimento. A pergunta 12 diz assim: quais sérias advertências temos sobre consultar os mortos? A quem o médium consulta? Um morto ou ao diabo? A primeira leitura está em Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Vamos à leitura. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, tem sérias admoestações, advertência aqui contra consultar aos mortos, que é abominação, né, a Deus. E a leitura da nota vai explicar mais, mas ainda temos mais textos da Bíblia, né, que está em Isaías agora 8 ao 19. Diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Então, aqui a gente já vê uma séria reflexão, né? Quem que nós devemos consultar? Né? A Deus ou aos mortos a favor dos vivos, né? E em 2 Reis, capítulo 21, do verso 6 ao 9, nos diz: e queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, conquanto tenham cuidado de fazer
segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então, essa parte aqui está falando sobre o reinado de Manassés, né? E para ver como isso não provém de Deus, que até sacrifício eles faziam, né? Dos próprios filhos, né? Ali. E em Samuel 28, do 3 ao 20, nos diz assim: já era Samuel morto, e todo Israel tinha-o chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo, por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aqui destacou, né, essa parte de Samuel, de Saul, que foi atrás de uma vidente, né, para consultar os mortos, né? Uma prática que tinha sido proibida por Deus, né? E até então tinham se matado todos os adivinhos e feiticeiros, mas tinha uma ali, né? Lá nessa caverna de Endor. A gente vê como que Samuel ele foi aos poucos, né, se entregando para aquilo que era mal, né, até chegar nesse ponto. Ele já sabia que tinha sido recusado por Deus. Aqui no texto que você leu, fala que ele teve todas as formas que Deus se comunicava através do profeta, por Urim, Tumim, Deus não tinha se revelado, né? Porque ele já tinha sido, então, rejeitado. E aí ele, no desespero, foi atrás, então, dessa feiticeira, né? Em Timóteo, diz assim, Timóteo 4:1, né? Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós vemos muito, né, de pessoas sendo enganadas por esses falsos espíritos. O relato escriturístico da visita de Saul à mulher de Endor tem sido uma fonte de perplexidade a muitos estudiosos da Bíblia. Há alguns que assumem a posição de que Samuel estava efetivamente presente na entrevista com Saul, mas a própria Bíblia oferece base suficiente para uma conclusão contrária. Se, como alguns pretendem, Samuel estava no céu, ele deveria ter sido chamado dali, ou pelo poder de Deus, ou pelo de Satanás. Ninguém poderá crer que por um momento sequer que Satanás tivesse poder para chamar do céu o santo profeta de Deus para honrar os enganos de uma mulher perdida. Tampouco podemos concluir que Deus o chamasse à caverna da feiticeira, pois o Senhor já se havia recusado a comunicar-se com Saul por meio de sonhos, por Urim ou por os profetas. Tais eram os meios indicados por Deus para a comunicação, e ele os não preteria para transmitir a mensagem pela operação de Satanás. E aqui, continuando a nota, diz: a própria mensagem traz prova suficiente de sua origem. Seu objetivo não foi levar Saul ao arrependimento, mas impeli-lo à ruína. E isso não é a obra de Deus, mas a de Satanás. Ademais, o ato de Saul ao consultar uma pitonisa é citado nas Escrituras como um motivo porque ele foi rejeitado por Deus e abandonado à destruição. Morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui declara-se distintamente que Saul consultou o espírito de adivinhação e não ao Senhor. Ele não se comunicou com Samuel, o profeta de Deus, mas mediante a feiticeira entreteve comunicação com Satanás. Este não podia apresentar o verdadeiro Samuel, mas apresentou um falsificado, que serviu ao seu objetivo de enganar. Quase todas as formas da antiga feitiçaria e encantamentos baseavam-se na crença da comunicação com os mortos. Aqueles que praticavam as artes da necromancia pretendiam ter relações com os espíritos dos mortos e obter por meio deles conhecimento de acontecimentos futuros. A este costume de consultar os mortos se faz referência na profecia de Isaías. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então, foi um fim muito triste aqui que Saul teve, mas foi a consequência do pecado dele, né? Foi como que se, ali naquele instante, ele acabou, né, de rejeitar totalmente a Deus, a sua palavra, né? Que era totalmente contra essa prática, né? Porque aqui nós vemos pela leitura que o médium ele consulta não ao morto, mas ao próprio Satanás, né? As próprias palavras ali de que se propunha ser ao profeta Samuel falando com Saul, mostra que não vinha de Deus, né? Que fala que a própria mensagem trazia o que? O objetivo de levar Saul, não levava Saul ao arrependimento, mas ao contrário, impeli-lo à ruína, né? E essa então não é uma obra de Deus. Deus sempre quer o melhor para o seu filho, levando ele ao arrependimento, né? E Satanás é o contrário, né? Ele quer a ruína, o fracasso da pessoa, né? Sim. Então, através dessa lição que hoje aqui participamos, né? Que falou sobre o dom de profecia, né? Esclareceu muito para a gente sobre a sua importância, né?
a importância para a obra de Deus, né? Para o avanço da mensagem da igreja, né? Para o nosso próprio tempo também. Também. Então, assim, chegamos ao final, né, desse estudo, um tema de grande importância para nós, para a igreja desses últimos dias, né? Que então o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa continuar nos orientando, né, através então dos espíritos de profecia. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.